Bom dia a todos. Então, novamente, eu me chamo Maria Eduarda, sou aluna do 7º semestre de Letras e Línguas Adicionais. A gente está aqui hoje, dia 21 de julho de 2022, na Semana Acadêmica de Letras e Línguas Adicionais, e hoje a gente vai ter um pouquinho, um início, dessa roda de conversa sobre projetos de pesquisa, ensino e extensão, com a professora Clara Zeni Camargo Dornelles, com o professor Eduardo de Oliveira Dutra e com a professora Fabiane Lazares, que vai nos acompanhar depois. Peço para vocês que, se tiverem alguma dúvida, coloquem no chat, eu vou estar ali sempre prestando atenção. Não se preocupem que, se a gente não parar um momento na hora, depois a gente vai ter um momento para comentários, dúvidas e sugestões, e eu vou estar colocando, então, o link ali, bem importante, para todo mundo, o link de lista de chamada várias vezes durante a reunião, e se alguém perder, caso aconteça, pode me mandar ali uma mensagenzinha que eu envio de novo, sem problema algum. Então, obrigada pela presença de todos e podemos começar. Posso passar a palavra primeiro para a professora Clara ou professor Eduardo? O combinado é o professor Eduardo, Duda. Tá? O professor Eduardo dá início, depois a professora Fabiane e depois eu, tá? Então, começamos com o professor Eduardo. O professor Eduardo é doutor em Linguística Aplicada, fez doutorado de sanduíche também na Universidade de Salamanca. Já coordenou vários projetos bem legais, inclusive foi orientanda dele no PIBID, no Residência Pedagógica, e ele coordena alguns projetos também em conjunto com as escolas de Santa Catarina, e tem uma bolsista hoje convidada dele, a Catherine Giovana Alves Rodrigues Vargas, que é aluna de Engenharia de Software. Passo a palavra para o professor Eduardo. Obrigada. Tá certo, Eduarda, muito obrigado. Tá? Bom dia, Eduarda, bom dia, Clara, bom dia, Adem, demais colegas e estudantes do curso de Letras e Línguas Adicionais. Para fins de organização, eu vou projetar aqui alguns slides que eu organizei e vou tecendo alguns comentários, tá? Como já foi informado anteriormente, a Catherine é bolsista de pesquisa, então eu vou apresentar primeiro o projeto do qual ela faz parte, e aí eu passo a palavra a ela também para que ela possa fazer tecer alguns comentários sobre a sua participação. Estão conseguindo ver aqui a minha tela? Sim. Então, vamos ver. Mudei. Aparece ainda a mudança ou não? No slide inicial, professor. Projeto de pesquisa. Agora foi. Ah, certo. Então, sempre acontece isso. Então, agora eu preciso voltar. Agora foi. Projeto de pesquisa 1. Então, na manhã de hoje, eu vou apresentar brevemente 2 projetos de pesquisa e um programa de formação de professores. Tá? O projeto primeiro de pesquisa, o título é o Mapeamento sobre o ensino do espanhol em escolas públicas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, uma abordagem quantitativa. Então, pelo título, é possível perceber que esse projeto de pesquisa é um projeto interinstitucional. Então, é entre a Federal do Pampa, Unipampa Campus Bagé, e a UFSC. Então, esse projeto, ele surge num momento bastante interessante. Por quê? Porque se nós retomarmos a presença do espanhol nas escolas, é interessante ressaltar que em 2005 nós temos a Lei do Espanhol, e pela Lei do Espanhol, as escolas de ensino médio deveriam ofertar o espanhol em caráter obrigatório e a matrícula seria optativa. Então, as escolas seriam de 2005 até 2010 para a inserção do espanhol na matriz curricular. Dito isso, o que acontece? Em 2016, o governo federal lança uma medida provisória que depois se transforma em um projeto de lei, e lei aprovada em 2017, que revoga a lei do espanhol, a lei de 2005. Então, o objetivo desse projeto é verificar em que medida a revogação da lei interfere na manutenção, na queda ou, inclusive, no aumento da oferta. Então, por que um projeto com a Federal de Santa Catarina? Porque quando eu, que sou o coordenador do projeto, e a professora Isaf, que é a co-coordenadora, estávamos realizando o levantamento da literatura da área, nós encontramos trabalho desenvolvido pela professora Andréa Chesco e a Juliana Bergman, da UFSC, nessa linha de mapeamento. Então, nós resolvemos entrar em contato com as professoras que
gentilmente se colocaram à disposição para trabalhar conosco. Então, os instrumentos que nós utilizamos foram 2 questionários, porque além de mapear a oferta do espanhol em municípios fronteiriços do Rio Grande do Sul, no nosso caso, como nós veremos, 7 municípios e Santa Catarina, 10 municípios, no caso, 10 municípios fronteiriços e mais a Florianópolis capital. Então, além de mapear a oferta do espanhol em escolas estaduais, municipais e federais, nós também tínhamos como objetivo estabelecer o perfil do professor de espanhol. E esse perfil seria um perfil acadêmico, um perfil profissional e um perfil metodológico. Então, os contextos, como eu havia mencionado anteriormente, são municípios fronteiriços, 7 municípios no Rio Grande do Sul, 10 em Santa Catarina, mais Florianópolis. Mudei o slide, aparece a mudança? Ainda não, professor. Aqui ainda para mim está em projeto de pesquisa 1. Sempre dá um probleminha aqui. Agora eu sempre foi. Pergunto Procedimentos de coleta. Isso, os procedimentos de coleta. Então, antes de nós iniciarmos a coleta, enviamos um e-mail para as SMEDs. Nós começamos primeiro com as secretarias municipais de educação, falando brevemente sobre o projeto e verificando a possibilidade de uma reunião. No momento que tivemos ok, fizemos a reunião, apresentamos o projeto, obtivemos autorização e depois nos reunimos com os professores para falar sobre o projeto e nessa reunião os professores responderam os 2 questionários. O questionário 1, que é o questionário voltado ao perfil da oferta do espanhol, e o questionário 2, que é o perfil docente. Então, como eu havia mencionado anteriormente, os nossos municípios são municípios fronteiriços, então Aceguá, Bagé, Itaqui, São Borja, Santana do Livramento e Uruguaiana. Tá? Então, são municípios, além de serem fronteiriços, municípios em que a Unipampa está presente. Os docentes da Unipampa que integram o projeto, eu, a professora Marlene, que vocês devem conhecer, o professor Paulo, da Engenharia, o professor Paulo Filho, o professor Fernando Dias, da Matemática, a professora Vera Ferreira, da Matemática, e as professoras da UFSC. E aí você está se perguntando por que o pessoal da Engenharia e da Matemática estão no projeto. Porque eu sou líder de um grupo de pesquisa de abordagem quantitativa. E esse projeto, como já mencionado no título, é um projeto que segue uma linha quantitativa. Então, aqui nós trabalhamos com análise descritiva e também com análise inferencial. Mudou o slide? Ainda não? Ainda não. Ah, aí foi. É um problema isso, eu tenho que estar sempre fazendo isso que eu coloquei em modo apresentação. Bom, então, quem participa do projeto? A Catherine Giovana, que é uma discente do curso de Engenharia, tá, do Campus Alegrete. Dentro de alguns minutos ela vai fazer uma apresentação, mais formal, vai falar sobre a sua participação. O que nós tivemos de produto até o momento neste projeto? Então, um capítulo de livro que está saindo este ano. Tivemos um convite feito pela professora Tatiana Carvalho, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Então, um livro que vai sair pelo mercado de letras. Tá? Artigos, tá? Participação de 2 eventos, criação de um site, tá? E um programa de formação de professores. E aí é interessante. Esse projeto de mapeamento, ele acabou gerando um programa de formação de professores. Tá? E aí vocês devem estar se perguntando por quê? Por que da pesquisa nós vamos à extensão? Porque no momento em que nós estabelecemos o perfil da oferta, ou seja, qual é a carga horária de espanhol nas escolas municipais? Todos os anos tem espanhol ele é ofertado na modalidade EJA, é ofertado na modalidade regular, então isso seria o perfil da oferta. Eu estou aqui apresentando para vocês algumas perguntas que estavam presentes no instrumento de coleta. E no momento eu vou apresentar em seguida. Tá? E aí o status do projeto é a finalização. Então, nós estamos em processo de finalização, e aí é o momento em que estamos construindo, enviando para a revista, divulgando os nossos resultados.
tá? Por mais que o site exista, que foi criado pela Catherine, ele não está no ar, ainda não está em funcionamento. Por quê? Porque nós precisamos publicar os artigos primeiro, com os resultados, para depois disponibilizar esses resultados no site. Então, o site existe, já foi construído, e à medida que os artigos forem sendo publicados, nós vamos disponibilizando os dados também no site. Tá? E aqui eu tenho alguns resultados para vocês, né? O gráfico 1 é a distribuição da carga horária de espanhol nos anos finais do ensino fundamental, em escolas municipais de Bagé, Rio Grande do Sul. Professor, então, a gente pode perceber... Oi? Ainda não foi para o gráfico, tá? Ah, meu não, Jesus. Eu falo que é só para dar uma pimentada. Parece? Sim, agora aparece, sim. Então, nós temos a distribuição da carga horária, como eu havia dito antes, de espanhol nos anos finais do ensino fundamental, em escolas municipais de Bagé, Rio Grande do Sul. Então, aqui nós temos 25 escolas respondentes, tá? E interessantemente, há uma predominância da oferta do 6º ao 9º ano nas escolas municipais de Bagé e com uma carga horária entre uma e 2 horas. Tá? Então, que seria o grupo 1 que predomina. E depois nós temos 4 casos particulares referentes a cada caso a uma escola. Então, aqui eu vou enfatizar a predominância. Então, só para que vocês entendam como se deu a representação dos dados provenientes do questionário referente ao perfil da oferta. Então, e aí, como eu havia dito antes, o projeto de pesquisa gerou o programa de formação de professores, que é do mapeamento do espanhol à extensão, diálogo desde e com as fronteiras, voltados à formação de professores. Então, esse programa, ele é um programa que atende os 7 municípios fronteiriços mencionados anteriormente. Então, ele iniciou em outubro de 2021, tivemos um início com uma linha bastante protocolar, estava presente o pró-reitor de extensão, os secretários de educação dos municípios, o diretor do campus, o professor Alessandro Bica. Então, tivemos um momento de start desse programa voltado aos professores que dão aula em região de fronteira. Então, um dos nossos objetivos a médio prazo é desenvolvermos... Aparece o meu programa aqui? Apareceu o slide? Ainda não trocou. Está no gráfico ainda. Eu acho que eu vou manter, porque senão vou estar sempre perguntando, agora, né? sim. Então, eu vou estar sempre voltando. Então, ele inicia em outubro de 2021, como eu havia dito, né? E um dos objetivos em médio prazo é que a gente desenvolva uma metodologia de ensino, né, do espanhol para a região de fronteira. Então, ensinar espanhol em Porto Alegre, obviamente, não é a mesma coisa que ensinar espanhol em Santana do Livramento, né? Então, um dos nossos objetivos em médio prazo é pensar numa metodologia de ensino para a fronteira. Então, os participantes são professores de espanhol dos 7 municípios, né? E os professores formadores são os professores da Unipampa de espanhol, né? À medida que o programa for avançando, né, haverá convites. Os professores do mestrado profissional em ensino de línguas, e aqui, quando eu falo professores, seriam os nossos alunos, né, e egressos, tá? E esse programa, ele conta com a participação de todas as federais do interior do Rio Grande do Sul, e inclusive de instituições federais de outros estados. A título de exemplo, o 3º módulo, que vai acontecer no 2º semestre, ele vai ser ministrado pela professora Jorgelina da Unila, tá? E também a possibilidade de participação do PIBID do Residência Pedagógica. O ano passado, tivemos a participação da Yasmin e da Gabriela, que apresentaram alguns materiais que haviam sido desenvolvidos por elas, né, a professores de São Borja. Então, os programas sendo integrados, né? Agora mudou, sim, né? Então, aí vem uma pergunta. Todo programa de formação é um programa muitas vezes engessado. A universidade estabelece os temas que vão ser desenvolvidos. No nosso caso, o programa ele parte de temas que foram sugeridos pelos professores lá no questionário referente ao seu perfil.
Então, os professores, além de falar da sua metodologia, de como que eles trabalham, então eles também tinham que sugerir temas para as formações. Então, o que eu quero dizer é que esse programa ele nasce com temas que são oriundos dos anseios dos professores, tá? Então, é um programa que ele é organizado por módulo, né? Nós já tivemos 2 módulos em andamento, né? O ano passado, em outubro até dezembro, e nesse primeiro semestre, né? Então, todo final de módulo, os professores eles têm como culminância a produção de um material didático, que é elaborado colaborativo, que é produzido, elaborado colaborativamente, ou seja, eles têm que trabalhar com um colega ou com 2 colegas, sempre o trabalho em duplo ou trio, tá? E aqui nós temos 2 módulos, né, que foram desenvolvidos nesse primeiro semestre. Elaboração de tarefas de compreensão a partir dos temas contemporâneos transversais e ensino das habilidades a partir do uso de tecnologias. Então, quem foram os professores formadores até o momento? Tivemos a participação da Federal da Fronteira Sul, Federal de Santa Maria e a Federal de Rio Grande. Tá? E no segundo semestre, tá, nós temos, como eu havia dito, a participação da professora Jorgelina, e o módulo 3 vai ser interculturalidade em região de fronteira. Tá? Quem participa desse programa? O Leonardo Camargo, que é estudante do curso de Letras Línguas Adicionais, ele coordena o canal no YouTube, que está em construção, tá? E o Lucas Salles, também nosso aluno, que se ocupa do site. Tá? Então, os professores participantes da Unipampa, eu, a professora Marlene, a Sara e a professora Luciana Domingo, que é de Jaguarão, tá? E a gestão dos municípios. O que nós temos em construção, como eu havia mencionado, um canal no YouTube e um site. Esse canal no YouTube vai ser utilizado para as palestras de abertura e de encerramento, ou seja, todo início de semestre nós vamos ter uma palestra de abertura, palestra de encerramento, tá? Entre outras possibilidades, né? Então, seria o programa aqui. E, para finalizar, vou dar uma acelerada em função do tempo, o meu segundo projeto de pesquisa, tá, que está em início, é a elaboração do capítulo de introdução de dissertações de programas de pós-graduação profissionais na área de letras. Então, eu e a professora Sara iniciamos, tá, a construção, a elaboração de um livro, de uma pequena obra, com o objetivo de didatizar como se elabora, como se constrói capítulo de dissertação. Tá? Nós temos o mestrado profissional em ensino de línguas aqui, e o nosso objetivo não é só esse livro, é um livro nós pretendemos de 40, 50 páginas, e a gente também pretende seguir com outras obras sobre revisão da literatura, referencial teórico, metodologia de pesquisa e metodologia de intervenção. Então, o objetivo do projeto é a gente identificar os elementos constitutivos da introdução a partir das dissertações produzidas no nosso programa de pós-graduação, tá? E já estou finalizando aqui, porque eu sei que eu já passei do tempo. E didatizar, né, a construção de capítulo de introdução. Como que eu construo uma introdução de uma dissertação? Né? Quais são os elementos constitutivos? Então, aqui bem didatizado. Como que eu faço a delimitação temática, como que eu produzo a justificativa, quais são os tipos de justificativa, objetivo, como que eu elaboro, que verbos que eu posso usar, né? A questão de pesquisa, a relação entre a questão de pesquisa e os objetivos. No meu entendimento, é algo necessário, tá? É algo bastante necessário. Acredito que não vai ser útil apenas para os professores que estão no mestrado, mas também aqueles que pretendem desenvolver trabalho científico. Então, os docentes participantes sou eu e a professora Sara. A professora Sara está em afastamento do projeto, porque ela está escrevendo um artigo comigo, então ela disse, primeiro eu termino o artigo, Eduardo, e depois eu sigo contigo. E a discente participante é a Mariana Gonçalves, que está fazendo o levantamento das dissertações e a identificação dos elementos constitutivos. Tá? É um projeto que está no início. As nossas outras metas são outros livros, né, pequenos volumes, como eu havia mencionado anteriormente, como revisão da literatura, referencial teórico, metodologia de pesquisa e de intervenção. Bom, e para finalizar, né, estamos escrevendo o primeiro capítulo, e aí eu, no primeiro capítulo, chamo a síndrome do triângulo equilátero invertido.
né? E essa síndrome do triângulo equilátero invertido, essa figura aqui é interessante, porque é a figura que eu uso para falar da dificuldade do pesquisador em chegar à delimitação do tema. Então, a síndrome do triângulo equilátero invertido significa que eu começo, vou pesquisar ensino de inglês, mas ensino de inglês é muito amplo, então eu vou indo em formato de espiral até chegar à delimitação do tema. Então, no livro, no capítulo, eu desenvolvo e explico um pouco mais isso, mas só para ilustrar o que eu pretendo fazer no livro é didatizar bastante essas questões, sem negligenciar, obviamente, o rigor e o caráter científico. Bom, da minha parte é isso, muito obrigado. E eu acho que eu passo a palavra, Clara, para Catherine, não é? Para expor um pouco a sua experiência como bolsista, é isso? Isso, Eduardo. Uhum. Bom, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Catherine. Peço desculpa por não abrir a câmera, porque minha internet está bem instável, então para não cair eu não vou abrir ela. Eu vou falar um pouquinho das contribuições que a pesquisa teve na minha formação acadêmica, que foram muitas, na verdade, porque, como eu já havia dito, eu curso engenharia de software, e aqui a gente tem algumas cadeiras que a gente trabalha com probabilidade estatística, mas nada muito concreto, mais conceitos, algo bem simples. E com a bolsa eu consegui aplicar realmente, estudar bastante, junto com o professor Eduardo, além da gente realizar a análise dos dados, dos perfis, tanto da oferta como discente, eu também estou trabalhando com ele na escrita dos artigos, que é uma coisa que nem estava na bolsa, e mesmo assim eu estou trabalhando com o professor nisso, e então está tendo muito retorno para mim, inclusive agora que eu estou no TCC, então realmente foi muito útil. Então eu digo a todos que quem puder entrar numa pesquisa, olha, vai ter muitas e muitas contribuições. Obrigada, Catherine, pela tua fala. Professor Eduardo, se tiver um tempinho mais, o Ederson comentou ali no chat que ele queria saber mais sobre essa síndrome do triângulo equilátero invertido, que o senhor falou por último. Sim, é o seguinte, quando a gente vai realizar uma pesquisa, Ederson, é de extrema importância que a gente tenha clareza quanto ao tema, né? Então, o que nós escutamos muitas vezes de orientandos, eu quero trabalhar com o ensino de inglês, mas o ensino de inglês é muito amplo. Então, por isso que eu falo da síndrome do triângulo equilátero invertido. Por quê? Porque eu começo com algo amplo, até chegar àquela pontinha do triângulo que seria a delimitação. Então, bom, ensino de inglês. Para quem? A partir de que linha? Então, aí eu vou indo. Ensino de inglês a estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Mas ensino de inglês em relação ao quê? O que eu vou contemplar? Então, eu tenho que ir indo. É uma espiral, entende? Então, quando eu falo da síndrome do triângulo equilátero invertido, significa que eu vou do amplo até o específico. E a dificuldade, a Clara, como orientadora, e a Adem sabe muito bem disso. Então, a dificuldade está em chegar na delimitação do tema. Então, por isso que eu represento, por meio do triângulo equilátero invertido, o tema amplo até ser delimitado. Então, vou trabalhar com ensino de inglês. Bom, ensino de inglês para no ensino fundamental. Tecnologias, e assim tu vai indo. Metodologias ativas, até tu chegar ao teu tema. Tá? Então, óbvio que essa ação ela é processual. Né? Eu sempre digo, ser professor é processual, ser pesquisador é processual. Então, tu não te transforma em professor de um dia para o outro e tampouco de pesquisador como pesquisador de um dia para o outro. Então, tu vai precisar de um trabalho, né, de formiguinha para que tu consiga conduzir a escrita de um artigo científico, conseguir delimitar o teu trabalho de uma maneira muito mais tranquila. Então, obviamente que a participação em projetos de pesquisa e projetos de extensão vem a complementar no teu processo formativo. Né? Então, não sei se tem essa impressão, Clara, da síndrome do triângulo equilátero invertido, essa dificuldade em chegar ao tema. Sim, sem dúvida, né? E é por isso que a gente chama de delimitação do tema, né? Delimitação do tema.
Eu gosto muito de trabalhar com a ideia das perguntas de pesquisa também, né? Uhum. Então, chegar a delimitar o tema e traduzir essa delimitação numa pergunta. E aí faz toda a pesquisa para responder essa pergunta. Na verdade, é esse o percurso, né? Teria que ter uma aula só para isso, né, Eduardo? Sim. Eu gosto muito dessa parte de metodologia de pesquisa, né? Eu tenho... Obrigada, então, professor Eduardo, pela fala. Obrigada, Catherine, por comparecer também. A apresentação foi bem esclarecedora. Obrigada, Ederson, também pelo comentário. Acredito que é a dúvida de muita gente. Então, podemos passar a palavra para a professora Clara ou para a professora Fabi? Oi, gente, bom dia. Desculpem o meu atraso hoje. Eu estou aqui hoje então para conversar um pouquinho com você sobre os meus 2 projetos de pesquisa que estão funcionando no momento, né? E primeiro eu queria lembrar vocês que ontem, né, a gente conversou um pouquinho sobre o que é cada tipo de projeto, né, o que é cada tipo de atividade complementar de graduação, né? Então, os projetos de ensino, pesquisa e extensão estariam dentro daqueles grupos, né, que a gente comentou. Mas é muito importante que vocês escolham algo que vocês gostem, né? Algo que vocês tenham alguma afinidade, que tenham, de fato, interesse, né? Então, acho que está sendo bem legal essa exposição, vai ser hoje e amanhã, né? Essa exposição dos projetos, para vocês terem uma ideia de que caminho seguir, né? Na verdade, seria essa ideia. Então, vou projetar aqui, vou começar projetando rapidinho aqui, o que eu preparei, só um pouquinho. Vocês estão enxergando, gente? Sim, está no slide do GFEM. Isso, então vou começar falando do GFEM, tá? O GFEM, Grupo de Estudos Feministas, né, ele foi cadastrado em 2020, mas na realidade ele começou a existir quando eu voltei do afastamento, do doutorado em 2017. Por quê? Porque aí existe uma relação também pessoal que a gente tem com os projetos, as motivações dos professores, né? São 2 coisas, as motivações dos professores e as motivações dos alunos, né? Eu me dei conta da magnitude e da importância que era eu me afirmar feminista depois que eu virei mãe, né? Isso bateu em mim de uma forma mais forte, assim, eu acho que já tinha, eu digo que é um feminismo hereditário, eu não sei quando é que eu comecei a ser feminista, né, tipo assim, é hereditário, como se eu tivesse nascido com aquilo, assim, acho que fui criada assim. Mas eu percebi que existia uma necessidade de afirmação desse lugar, especialmente dentro da academia, dentro da universidade. E aí, quando eu voltei, assim, além de já estar voltada para esses assuntos, assim, pensando essas coisas, eu notei que as alunas estavam trazendo muito esse assunto para a sala de aula. Então, acabou que eu comecei a pensar as disciplinas dessa forma, comecei a escolher autoras que tratavam do assunto, né? E comecei a ampliar os meus estudos também, porque eu também posso dizer que eu passei a estudar o feminismo enquanto teoria a partir de 2017, né? Até aquele momento não era uma área de interesse, assim, teórica, né? Onde eu ia aplicar no meu trabalho, né? Mas eu senti a necessidade, a partir dali comecei, então, a navegar nesse universo, né, teórico, filosófico do feminismo e descobri um universo gigantesco, né? E começamos, então, a fazer essas disciplinas com esse viés, né? Em 2020, eu cadastrei o projeto e a gente fez a primeira ação, né? E aí tem uma coisa interessante sobre o GFEM, né? O GFEM está cadastrado como um projeto de ensino. Ele poderia ser um projeto de pesquisa, ele poderia ser um projeto de extensão, ele poderia ser um projeto de ensino. Por que ele é um projeto de ensino? Apesar da gente fazer pesquisa e extensão também, né? Porque o GFEM, de certa forma, ele é um lugar de acolhimento dentro da universidade, né? Para alunas e alunos que precisam desse lugar. Assim, eu sinto que não é só uma produção científica, não é só a produção de artigo ou atividades de extensão,
a gente cria um relacionamento, e isso é muito louco, porque a gente não se fala todo dia, a gente tem um grupo de WhatsApp, né? Mas a gente, quando acontece alguma coisa, é um lugar de acolhimento, é um lugar onde a gente acaba trazendo os assuntos que estão rolando, né? Os desconfortos, né? Ou angústias. Então, acaba sendo esse lugar de acolhimento para as alunas, e por que não para as professoras também, né? Porque a gente não é de ferro, né? E esse mundo tá difícil ser mulher nesse mundo de hoje, né? Então, acaba sendo esse lugar, assim, a gente acaba trocando bastante, assim. E a outra coisa interessante em relação ao GFEM é que eu senti, desde que eu cadastrei, que existe um logo, que as pessoas sabem que existe um grupo de estudos feministas no campus, é que só o fato de existir o GFEM parece que desestabiliza as estruturas institucionais, assim, né? Parece que o fato de existir, de ter esse lugar, parece que, de certa forma, a gente desacomoda alguma coisa na questão estrutural, digamos assim, né? Tô falando, tá? Então, gente, o que a gente começou a fazer em 2020? A nossa primeira ação... Eu trouxe algumas fotinhos. A nossa primeira ação foi a virada cultural feminista. Aconteceu em março de 2020, um pouquinho antes, uma semana antes de deflagrarem a pandemia, né? O estado de emergência e tal. Foi sensacional, assim, a gente fez na Casa Bando, coletivo criativo, né? No centro. A gente fez um fim de semana, então foram 2 dias de atividades intensas, assim, manhã, tarde e noite, né? A gente mobilizou muita gente, não só da universidade, mas da cidade como um todo, assim, coletivos, e trouxemos diversos assuntos, né? Além das teorias, além de pensar as ondas feministas, a gente trouxe temas mais contemporâneos também, né? Foi muito legal e teve muita circulação de gente. Isso nos diz que a demanda existe, né? Esse espaço de fala, ele é necessário não só para as mulheres, né? Porque o feminismo não é somente sobre mulheres, né? O feminismo, ele não é o oposto de machismo, como algumas pessoas acham, né? O feminismo, ele busca a equidade de gênero, né? Ele está buscando um equilíbrio e não que as mulheres sejam superiores aos homens, né? Não é esse o objetivo, tá? Existe muita desinformação relacionada ao que é o feminismo, né? O feminismo, na verdade, o machismo, na verdade, ele não afeta só as mulheres. Ele também afeta os homens, né? Os homens também criam atitudes, falas, sem se dar conta, porque vivemos num mundo patriarcal, machista, racista, homofóbico, né? Então, muitas vezes a gente se pega pensando, ou algumas falas correntes, né? E a gente mesmo tem que estar se policiando o tempo inteiro, né? Eu mesmo sendo feminista e, né, coordenando um grupo de estudos feministas, eu também passo por processos, né? Eu também estou em processo junto com as outras participantes, né? Nós não temos, no momento, nenhum homem no grupo, mas são bem-vindos, tá? Não é um grupo exclusivo de mulheres, né? Basta querer discutir de verdade, assim, o lugar da mulher na sociedade, né? Eu acho que nunca foi tão importante, né, tendo em vista os últimos acontecimentos das últimas semanas, né? Toda semana é uma surpresinha. E assim, o que acontece com uma afeta todas as outras. Eu acho que talvez os homens não entendam isso, mas quando uma de nós é violentada, todas nós sofremos juntas, né? Por mais que a gente talvez até não fale, mas aquela semente fica lá, a gente fica afetada, né? Algumas mais que outras, né? Então, é bastante importante, né? Quando começou a pandemia, a gente seguiu com o projeto, a gente tem um Instagram, chama g.fem, se vocês quiserem seguir, tá? A gente fez várias lives, né, com diferentes assuntos, a gente trabalhou com a questão da maternidade, a gente traz questões raciais também, porque a gente entende o feminismo mais numa vertente interseccional, decolonial, assim, né? E a gente fala bastante, a gente tem essa fala sobre o que é lugar de fala de Jamila, que é bastante importante também. A gente faz também encontros, né? Tem sido online os encontros ultimamente, né? Havia uma periodicidade, a gente conseguia fazer pelo menos uma vez por mês, né?
até 2021, mais ou menos. Esse ano a gente ainda não conseguiu retomar com total propriedade, assim, né, como deveria, mas a intenção é que a partir do próximo semestre, agora que eu sei da coordenação também, né, vou conseguir me dedicar mais para o grupo, assim. E o que acontece, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, aqui eu quero mostrar outra coisa para vocês. O que acontece, né, gente, é que, bom, acaba que essas ações que a gente fez no Instagram foram ações de extensão, na medida em que a gente estava veiculando para toda a comunidade, né? A gente tem esse momento que é um projeto de ensino aqui com as integrantes, né? Tá faltando gente aqui, né? Mas algumas das integrantes, né? E a gente também tem a parte da pesquisa. Então, algumas alunas que estão envolvidas há um tempo já com o GFEM começaram, se interessaram, né, em desenvolver pesquisas relacionadas ao tema. Então, acaba que o GFEM, ele é um projeto de ensino, pesquisa e extensão, né? Mas como tem que cadastrar em algum, eu botei ensino, tá? Então, aqui a gente tem a Ellen, por exemplo, a Ellen é aluna do mestrado em ensino, né? Ela tem um recorte sobre as mulheres negras, né? Em Bagé, especificamente. Fizemos recentemente essa foi a última ação que a gente fez uma apresentação num sábado, geralmente a gente se encontra nos sábados de manhã, tá? Onde as gurias mostraram o que elas estão estudando, né? São todos esses aqui são pesquisas em andamento, tá? A Samantha, que vai falar daqui a pouquinho, acho que ela deve estar aí, ela é do Letras Português Noturno e ela está trabalhando com o conto de Aya, né? Então, também procurou o GFEM também no sentido de aumentar o repertório dela, né, em relação a esse assunto. E a Fernanda, que é nossa colega aí do Línguas Adicionais, né, formanda, está trabalhando com bissexualidade na literatura Young Adult, que é um assunto super pouco falado, né? A invisibilidade da bissexualidade na literatura, né? Então, vocês vejam que são projetos, né? É um projeto de ensino, mas que tem todos esses desdobramentos aí interessantes, né? Eu acho que agora eu podia passar para a Samantha comentar um pouquinho. A Samantha está aí? Eu tô. Bom dia, Fábio. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Então, meu nome é Samantha, né? A minha linha de pesquisa é a literatura distópica, com ênfase em estudos de gênero e interseccionalidade. E eu procurei o GFEM muito ao acaso, eu não sabia que existia. A minha orientadora, que é a professora Miriam, encaminhou a abertura da chamada, né, para essa segunda edição, que já foi na pandemia. E ela disse assim, olha, tem tudo a ver com a tua pesquisa. Entra lá, a Fábio vai conseguir te orientar melhor com essa questão do feminismo, né? E aí acabou que eu fui no primeiro encontro, me senti super, hiper, mega acolhida, como eu nunca tinha me sentido na vida. E eu achei o espaço muito bacana, porque como a Fábio disse, né? Eu acho que para além da questão teórica, a gente tem contato muito mais prático com as vivências uma da outra, né? Então, assim, por mais que uma não consiga ler um texto naquele dia, ela tem uma vivência que compartilhada vai conseguir somar para o grupo. E não só na questão de acolhimento, mas de inspiração, né? E dentro disso também se baseou muito a minha pesquisa, que é sobre o conto da Aya, e que, como a Fábio mencionou, essas últimas notícias têm mostrado bastante isso, né? De que essa importância de falar sobre estudos feministas e falar sobre o direito ao próprio corpo, né? O direito à própria voz, para além disso, se mantém muito atual há séculos, né? Então, é uma coisa atemporal, infelizmente. Então, dentro desse sentido, o GFEM tem sido esse ponto de acolhimento, de inspiração e de partida para outros debates, né? Então, eu fico muito contente. E desde o primeiro encontro, eu tenho permanecido aqui há 1 ano e meio, espero permanecer, mesmo depois de formada. E eu só tenho a agradecer bastante, não só pela Fábio, mas por todas as gurias que compõem o grupo. E a sensação de que juntas a gente consegue ser mais fortes, né? Com relação a esse mundo tão caótico que a gente vive. Mas é isso, gurias. A princípio, essa é a minha fala, Fábio. Obrigada, Samantha. A intenção agora, gente, a gente vai ter férias em agosto, né? Então, quando a gente voltar em setembro, a ideia é a gente fazer um novo encontro, fazer uma nova acolhida. Então, quem estiver interessada, né, fica ligada lá no nosso Instagram, que a gente vai divulgar.
provavelmente ali por setembro, no início do próximo semestre, a gente vai fazer alguma ação de acolhida, né, para a gente trazer as novas interessadas, né. Quem já tem uma afinidade com o tema, é legal já começar a participar, mesmo que esteja no primeiro, segundo semestre, porque além do acolhimento, a gente também tem esse contato com os textos teóricos, né? E assim vocês vão se munindo de repertório para talvez no futuro construir trabalhos para o CIEP, né? TCCs e levar isso para a vida também, porque é isso, né? O feminismo é teoria e prática. E acho que talvez a prática seja a parte mais difícil, né? Muito mais difícil que a teoria. Porque a gente, mesmo estudando muito, a gente se depara sempre com situações desafiadoras, né? Independente da idade, né, gente? Então, assim, não importa se vocês têm 20, 40, 60 anos, né? As mulheres, a gente está sempre em luta, né? Mesmo que não tenha consciência disso. Tudo bem, né? A gente também acolhe essas aí. Não tem problema. Gente, agora eu vou falar sobre o projeto de pesquisa, que é um projeto recém-cadastrado, tá? Vou mostrar aqui para vocês. O Laboratório de Investigação em Textualidades Contemporâneas, ele é um nome enorme, ele não tem apelido ainda, eu aceito sugestões, tá? Mas, assim, o que acontece, né? Eu sou muito movida pela demanda dos alunos, assim, eu gosto de botar em prática coisas que façam sentido para os alunos. Então, aqui também aconteceu uma coisa muito parecida, né? Eu sempre trabalhei com mídia, sempre trabalhei com adaptação, já meu doutorado, meu mestrado já é sobre adaptação, né? Eu fiz mestrado sobre literatura e cinema, e no doutorado trabalhei com redes sociais e literatura, né? Adaptações para as redes sociais e tal. Então, é uma afinidade que eu sempre tive e tudo mais. Mas começaram a surgir trabalhos também que envolveram esses assuntos. E aí eu vi a necessidade de cadastrar um novo projeto, né? Tendo em vista que o anterior já estava acabando. E aí resolvi, então, jogar mais para esse lado e deixar um projeto mais abrangente, no sentido de que, dependendo do aluno que entrar no projeto, a gente vai poder usar suportes teóricos diferentes, tá? Então, aqui a gente não vai ter um recorte teórico, né? Assim, nós vamos usar a teoria tal, ou nós vamos usar a vertente tal, não. Né? Aqui a gente vai trabalhar muito mais com a materialidade da literatura, nessa ideia. Então, a gente pensa o texto literário além dos limites convencionais, né? A gente vai pensar em diversos formatos, como games, jogos de tabuleiro, fanfictions, filmes, séries, graphic novels, HQs, literatura digital, cyberliteratura, né, e por aí vai, peças de teatro, né, a gente pode pensar na literariedade nas suas diferentes materialidades, tá, e aí a gente vai chamar isso de textualidades, né, tem um autor que é o Scholz, que vai trabalhar com essa ideia de textualidades, tá. Então, a partir desse objeto, né, eu quero estudar o fantasma da ópera, né, tá, mas o que tem do fantasma da ópera? Quais são as materialidades do fantasma da ópera, por exemplo, né? A gente tem a ópera, a gente tem uma série, a gente tem um filme, a gente tem um jogo, a gente tem um parque temático, né, e aí o que acontece com tudo isso? O que eu quero... E aí, a partir daí, a gente vai ir montando o que é necessário para a gente olhar para esse objeto. Então, na realidade, a gente pode dizer que a metodologia e a teoria, ela parte do objeto, né? E não o contrário. Não vou botar o objeto, encaixar o objeto em uma teoria, tá? A gente vai fazer o movimento contrário, que eu acho particularmente mais interessante, né? E mais... É uma forma de navegar na pesquisa um pouco diferente, assim. Então, aqui eu trouxe alguns trabalhos que já estão em andamento também, tá? Alguns em grandes... São TCCs, né? Mas lembrando para vocês que todos esses projetos, tanto o GFEM quanto o Laboratório de Investigação, podem ser trabalhos para o CIEP, podem ser artigos, podem ser resumos expandidos para congressos, né? Tudo pode, né? A questão é que a demanda tem que vir do aluno. Eu acho que a grande questão que no curso que a gente espera dos alunos, de vocês, é mais autonomia nesse sentido, porque a gente está aqui, a gente já passou por isso, né? A gente já tem nosso Lattes lá, né? Mas vocês precisam construir essas publicações, né? Essas apresentações,
Só que isso tem que surgir de vocês. Então, num grupo de pesquisa, num grupo de estudos, num projeto de pesquisa, o mais interessante é que vocês já venham com a motivação, né? Agora, como escrever, como não, isso aí a gente ajuda, isso a gente faz. Mas a motivação tem que ser de vocês. Prof, esse ano eu quero apresentar no CIEP um trabalho sobre tal coisa. Vamos lá, né? A gente topa. Mas eu sinto falta de vocês me trazerem isso. Então, eu tô achando legal esse momento também para veicular isso para vocês, que nós estamos abertos, nós professores, mas que vocês têm que dizer o que vocês querem estudar. E aí a gente vai com vocês, né? É meio essa ideia. Então, aqui, ó, a Duda, que vai falar depois, tá? Eu vou dar um tempinho para ela comentar um pouco como é que foi esse processo dela, né? Ela está trabalhando com rituais simbólicos na literatura de ficção especulativa contemporânea, né? Ficção especulativa, ela pode ser ficção científica, pode ser distopias, tá? Ela tá analisando o pós-humanismo em Do Android's Dream of Electric Sheep, né? Que vai depois, esse livro do Philip K. Dick, vai vir a ser o Blade Runner, é uma adaptação do Blade Runner. The Vegetarian, um livro maravilhoso, tá? E Never Let Me Go, do Kazuo Ishiguro, tá? Ela tá analisando esses três aqui, tá trabalhando com essa ideia de o que nos torna humanos, né? De fato. O que nos diferencia? Tô assistindo Westworld, vocês já assistiram Westworld? É muito louco. Muito legal esse assunto. A Ellen está fazendo um TCC sobre o universo transmediático na obra coreana It's Okay Not to Be Okay. It's Okay Not to Be Okay é uma série da Netflix, tá? Sul-coreana. E é muito interessante porque ela começou a pesquisar, ela começou pelos livros, e aí ela descobriu que tinha série, né? E os livros, eles são... a autora dos livros é a personagem principal, essa moça que é a personagem principal da série. Então, ela vai pesquisar se isso se trata de uma narrativa transmídia ou se é o que se chama de screen bleed, né? Algo que sai para fora das telas, assim. Então, ela está nesse processo aqui, né? Começando a pesquisa dela sobre esse assunto. E a Gabriela trouxe um assunto muito legal que eu não tinha conhecimento. É isso que eu digo para vocês, quando vocês trazem as coisas para nós, a gente vai atrás, né? A Gabi está trabalhando com Cangaço Overdrive, que é um HQ, né? Uma graphic novel, sertão punk. Então, sertão punk seria uma variação do cyberpunk, né? Então, como seria o sertão tecnológico, né? E aí, nessa obra, ela vai buscar intertextualidades, né? Que outras obras estão ali reverberando, de certa forma, né? Esse é o processo da Gabriela. Eu vou passar agora um pouquinho a fala para a Duda, pode ser, Duda? Comentar um pouco como foi o processo. Eu tô com a voz meio ruim agora, bem na hora que eu tenho que falar, né? Mas o processo foi muito interessante, assim, eu acho que um pouco da fala que a gente está tendo hoje, conhecendo um pouco de projetos de pesquisa, de projetos de extensão e de projetos de ensino, vai um pouquinho em relação ao meu projeto, assim, claro, a gente ter a criação desse projeto que a gente falou do Lab, que na minha cabeça eu apelidei de Lab, né, a gente não tem, o nome é muito comprido, mas... A gente não pode chamar de Lab, porque o Lab já existe. O Lab tem outro, então tem outro, então nós vamos ter que achar um outro nome para o nosso. Esse Lab aqui. É um projeto relativamente bem novo, né, assim, mas, claro, esse processo, assim, ele vem de criação do TCC, de delimitação de tema, que o professor Eduardo também falou, ele vem de muito antes, né, eu participo desses dois projetos, do laboratório e do GFEM, então, acredito que participar de projetos de extensão, de pesquisa e de ensino são coisas essenciais, assim, para te identificar, para te conhecer a si mesmo, como pesquisador e como professor, né? Como o professor Eduardo também falou, emprestando a fala do professor Eduardo, se tornar professor, né? Se tornar pesquisador é um processo, então tu vai entrando ali nessas coisas e vai conhecendo um pouquinho de ti e vendo quais são as tuas afinidades. Às vezes a gente pensa que para criar um artigo, ou para criar um resumo expandido, ou um TCC, tu tem que procurar alguma coisa complexa que meio que mostre o quanto tu sabe ali, coisa assim, mas na verdade tu vai procurar em ti mesmo o que tu vai pesquisar ali e vai achar, e é uma coisa que meio que se torna natural ali. É uma coisa que tu vai pesquisar a fundo o que te interessa e tem essa possibilidade no curso de letras. Eu achei muito interessante participar desses projetos
porque também, como a Samantha falou, eu conheci pessoas que tinham afinidades parecidas com as minhas e que me trouxeram para outros universos, assim, que quando eu estive ali naquela parte do triângulo invertido equilátero que o professor falou bem de cima, eu tinha essa concepção, né, que eu queria trabalhar com alguma coisa da literatura, porque eu já tinha trabalhado com a FAB em vários momentos ali do início da minha graduação, e eu sabia que a minha área de maior afinidade, apesar de eu ter trabalhado em várias outras áreas de projetos de pesquisa e ensino, né, em projetos como o PIBID, como residência, a minha área de maior afinidade era a literatura, mas eu cheguei ali naquele ponto, eu não sabia bem como trabalhar, então essa interação entre projetos e com pessoas que tinham outras temáticas, que puderam me dar, tanto professores como outros alunos da graduação e da pós, que puderam conversar comigo, como a Ellen, como a Samantha, como a Gabi, puderam me ajudar, né, fazer esse lugar de mediação, de ver o que eu pretendia trabalhar ali. Eu fiquei até um momento em questão da obra, né, eu acabei trabalhando agora no TCC1 com as 3 obras, mas eu tive esses momentos de dúvida, será que eu trabalho isso, será que eu trabalho aquilo? A gente tem essas direções, então eu acho que esses projetos, eles são meio que uma linha que tu vai entrando assim, e ela vai te mostrando quais são os caminhos que tu pode seguir especificamente. Ela vai te trazendo, faz esse caminho para te chegar na tua delimitação do tema, né, e do que tu quer trabalhar pelo resto da tua carreira, como seja tu queira terminar a graduação ou seguir na pós. Então vai te ajudando a identificar qual, né, linha de pesquisa tu gostaria de seguir. Para mim foi um processo bem interessante, foi fundamental, com certeza, trabalhar com o GFEM e com o laboratório para delimitar a minha pesquisa. E, claro, eu ainda estou nesse processo de entender um pouco mais de mim como pesquisadora e de delimitar, diminuir um pouquinho a minha linha de pesquisa, chegar mais ao fundinho, mas até, inclusive, esses projetos que a gente falou um pouquinho ontem e vai continuar falando amanhã, esses projetos de mobilidade institucional, tanto no Letras EAD me ajudou também, eu peguei algumas outras cadeiras de literatura, como esses projetos como o Bramex, que a gente vai falar um pouquinho também, o Bramex e o Bracol. Eu participei de uma cadeira na Universidade da República, que foi a cadeira que a professora Valesca, para quem conhece, fez o pós-doutorado dela, no Uruguai, Universidade da República. Eu fiz uma cadeira de mobilidade online lá, que eu fiz antropologia social. E, na verdade, eu ia fazer antropologia feminista, porque eu participava do GFEM. Aí não bateu o horário e eu fiz antropologia social. E, no fim, foi um momento decisivo para mim como pesquisadora, porque eu conheci a antropologia e muito do meu referencial teórico no meu TCC e desse projeto de rituais simbólicos na literatura contemporânea especulativa é da antropologia social. Então, é um caminho ali, é um projeto que tu participa, é uma roda de conversa como essa ou como outras que pode mudar totalmente teu caminho como pesquisador e nesse processo de se tornar professor, né? Então, eu acho que o quanto a gente puder aproveitar, o quanto a gente puder participar enquanto a gente está aqui na graduação, e numa universidade pública que oferece essas coisas para gente, é muito gratificante e muito valioso para definir, para se conhecer um pouquinho como pesquisadora. Então, acho que seria essa a minha fala. Obrigada, Duda. Gente, não sei se a gente faz perguntas agora, Clara. Abre para perguntas ou no final? Se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que pode fazer. A gente fez isso com o Eduardo também, né? Tá. A gente tem tempo. Bom dia, eu tenho uma pergunta. Parabéns pelo projeto, professora. Eu tenho acompanhado nas redes sociais, meninas também. Em 2019, nós tínhamos uma cadeira eletiva chamada Tópicos Feministas, se eu não me engano, e eu gostaria de saber se tem algum projeto para ela voltar. Eu participei como ouvinte em 2019 e foi assim, eu participei de uma aula que mudou muita coisa mesmo. Aí eu gostaria de saber se tem alguma pretensão de volta. Essa coisa de trabalhar com feminismo tem isso. A gente ultrapassa os limites da academia, assim, a gente vai, né? É surreal as coisas que acontecem no grupo, né, Duda? Samantha, as gurias, deve ter mais gente aqui do grupo, assim, mas a gente se transforma mesmo, assim, tem muitas histórias interessantes, assim, né? De mudanças pessoais, assim, né? De paradigma mesmo, assim.
Essa disciplina de tópicos de feminismos, ela continua no rol, tá? Não sei quando é que ela será ofertada novamente, tá? Mas agora tu falou sobre isso, eu acho até que a gente pode pensar em alguma coisa, pensar para o PPC, né? Talvez, porque essa disciplina ficou como presencial. A tópicos de feminismos, ela está como presencial. A gente tem também aquela outra gênero, sexualidade, identidade, eu acho que né? Que eu também ofereci recentemente, foi bem legal. E a questão das eletivas, né, gente, é que a gente tem uma carga horária ali das obrigatórias que a gente tem que dar conta, né? Nem sempre a gente consegue ofertar as eletivas que a gente gostaria, né? Mas sabe que essa demanda das eletivas também é algo que vocês podem se organizar e pedir, tá? Porque assim, ó, vocês podem falar com o representante discente, ou mesmo se organizar e conversar com a coordenadora, prof, a gente quer a disciplina tal para o semestre que vem, né? E aí isso vai ser levado para a comissão de curso vai deliberar, né? Né, Clara? Acho que eles podem trazer essa demanda também, né? Ó, também Claro. não sei se cadeira novamente, estão pedindo. Vou até anotar aqui, ó. Vou anotar Só aqui. que tem uma coisa, Fabiane, às vezes eles pedem e não fazem. Né? Ah, daí não dá, né? É verdade. Já me pediram disciplina, que eu reorganizei toda a minha vida acadêmica, e aí quando tu vê, eu tenho 4, 5 caboclos querendo fazer. Aí, num primeiro momento, eram 20. Então, vai entender. Aconteceu comigo tem também. Isso. Então também não dá, né? Porque a gente faz toda uma reorganização e... Mas aí, também tem uma coisa, né, Jackson? Tu pode entrar no grupo, né? O grupo de estudos feministas não é uma cadeira, né? Mas a gente ali vai trabalhar diversas questões. A gente, inclusive, comenta notícias. Esses dias a gente estava fazendo uma análise do Pantanal, entendeu? Como assim a Juma tem que casar? Né? Tipo assim, né? A gente fez toda uma análise no WhatsApp, vendo o Pantanal e a gente comentando, entendeu? Então, assim, extrapola um pouquinho, assim, a sala de aula, assim, sabe? Essa coisa da disciplina, sabe? Então, inclusive, tô arrasada com essa história da Juma, né? Estão acabando com a Juma, mas tudo bem. Gerou vários debates, sim. A gente fez um debate acadêmico profundíssimo, entendeu? Sobre a Juma. Vocês não estão entendendo. Porque novela também é produto cultural, né, minha gente? Lembrem disso. Não vamos ter essa hierarquia aí, que isso aí não tá com nada, né? Mais alguma pergunta, gente? Acho que podemos, então, passar para a Clara, e aí, se o pessoal tiver alguma pergunta depois, né, a gente fica à disposição aqui, pode ser? Perfeito. Uhum. Bom, pessoal, eu coordeno 2 projetos de extensão, um deles é o NAIPLA, que eu coordeno junto com a professora Aden, que está aqui presente. Eu optei hoje por apresentar o projeto do Laboratório de Leitura e Produção Textual, que é um outro projeto de extensão. Esse é coordenado junto com uma das nossas egressas, a Flávia Zambuja, né? Então, eu pensei, eu vou focar em um dos projetos, já que amanhã, pela manhã, a gente vai ter, de novo, né, essa roda dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, e o foco vai ser no núcleo de línguas, no ISF, e nós temos hoje uma bolsista do ISF que vai atuar no NAIPLA, né? O NAIPLA é o Núcleo de Apoio à Aprendizagem Intercultural de Português como Língua Adicional e de Acolhimento. Que nome grande, né? Então, na verdade, um projeto de ensino de português para estrangeiros, né? Então, esse projeto vai ser tratado um pouco amanhã, a partir da fala da nova bolsista do Idiomas Sem Fronteiras, que é a Franciele, tá? E, então, amanhã a gente conversa sobre o NAIPLA e hoje sobre o LAB, né? Então, assim, o LAB já existe, né? Não vai dar para emprestar esse nome, Fábio, mas depois eu posso te ajudar com as siglas. Eu gosto Sim. dessa parte também. Então, o LAB, ele existe desde 2009, né? Um projeto que existia lá quando a Unipampa, vocês não têm noção, a Unipampa ficava em outro lugar, não havia um campus, né? Ficava numa escola lá perto do Jardim do Castelo, não sei se todo mundo conhece aqui a cidade, né? Mas a gente não tinha um campus, era uma outra realidade, e esse projeto se iniciou naquela época, a gente tinha a colaboração do professor Moacir como coordenador também,
Depois, o Lab se expandiu, depois nós tivemos daí, quando nós finalmente tivemos o campus, né? O Lab se expandiu para algumas ações que envolviam mais a comunidade. Eu acho que é importante aqui refletir sobre o que é extensão, né? A gente está falando de extensão, acho que num primeiro momento, como um laboratório de leitura e produção textual, nós estávamos mais preocupados em ofertar oficinas para que as pessoas da comunidade, né? Eu lembro que a gente tinha, por exemplo, alunos que iam fazer o vestibular, né? Enem, se interessavam nos nossos cursos de redação, né? Então, a gente ofertava um trabalho mais em termos de cursos para a comunidade. Com a mudança para o campus, e eu acho que a ampliação da nossa relação com a comunidade, e também a ênfase da Unipampa numa concepção de extensão como uma relação de troca entre universidade e comunidade, né? Porque, primeiramente, a extensão ela é um dos tripés que a gente fala da universidade, né? O tripé é ensino, pesquisa e extensão. O ensino é, enfim, as aulas, o que a gente tem de estrutura principal, digamos assim, né? Mas uma universidade não se sustenta sem a pesquisa. Os professores apresentaram antes os seus projetos, então toda essa mobilização para a reflexão, né, sobre a realidade a partir de estudos, né, realizados anteriormente também, e a produção do conhecimento, né? A gente produz conhecimento na universidade. E a extensão, ela é, então, esse lado do tripé, né, esse pezinho que quer integrar universidade com a comunidade, não acadêmica, né? Então, geralmente tem uma ideia de que a universidade presta serviço para a comunidade não acadêmica, ofertando cursos, né? Então, na medida em que a gente foi compreendendo uma concepção que a Unipampa queria construir, de que extensão é essa troca, né? Não apenas a universidade ensina, mas também a universidade aprende, né? Nós fomos também mudando um pouco o nosso trabalho dentro do Lab. E foi nesse contexto que surgiu o Jornal Universitário do Pampa, né? O Junipampa, que hoje eu diria que é uma das ações principais, né, do Lab. Eu vou projetar alguns slides agora, daí eu não vou ver mais vocês. Eu queria também comentar que está aqui presente a nossa egressa, Melissa Barbieri, que depois da minha fala vai falar um pouquinho também, né, o seu relato sobre a experiência no Lab. Ela foi bolsista. Tudo bom, Melissa? Obrigada pela tua presença. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui. Que bom. A Melissa, se eu não me engano, foi da primeira turma, ou segunda, né, do curso, segunda turma do curso de Línguas Adicionais. Então, depois também, se quiserem fazer mais perguntas para a Melissa, que envolvam, né, outras questões, então vou apresentar brevemente esses slides para a gente poder conversar com a Melissa. Deixa eu achar eles aqui. Bom, então, como eu falei, o Laboratório de Leitura e Produção Textual, coordenado por mim e pela Flávia Zambuja. A Flávia, ela foi bolsista do laboratório no curso anterior de letras, né? Porque o Lab, justamente, ele foi um projeto já construído naquele contexto, quando nós tínhamos os cursos de português junto com o de inglês e de espanhol, né? Então, a Flávia, ela era bolsista do projeto quando era aluna do curso noturno, e depois, quando se tornou aluna do curso de Línguas Adicionais, já formada professora, se tornou também uma das coordenadoras do Lab. Aqui eu trouxe para vocês verem algumas interfaces, né, do Junipampa. Como eu falei, é um projeto que norteia as nossas ações hoje. Desculpa. A senhora já está apresentando? Eu estava. Não deu certo? Ainda não está. Ai, tá. Deixa eu voltar aqui, então. Desculpa, gente, eu não chequei. Agora tá aparecendo, gente? Deixa eu... Sim, agora tá. Tá. Tudo bem aí? Tá, então me desculpem, eu achei que estava projetando. Então, aqui eu estou nesse slide, em que eu mostro para vocês algumas interfaces que o Junipampa já teve, porque, na verdade, então, o Junipampa ele é um jornal laboratório, online, né, um web jornal, como a gente disse também. Ele foi inspirado em um projeto, na verdade, em uma tese de doutorado da Unicamp, de um colega, Petrilson Pinheiro, que também foi colega do professor Eduardo, temos esse colega em comum. O Petrilson, ele fez uma tese em que ele desenvolvia um jornal online numa escola, né?
Então, por trás do desenvolvimento desse jornal online, está toda uma reflexão também sobre concepções de texto, de mídias, né? Concepções de escrita. Então, tem pesquisa também por trás da produção de um jornal como esse. Então, nós começamos o Junipampa lá em 2012, então a gente tem essa primeira interface, que foi um exercício de uma das bolsistas, né? Depois, em 2013, tivemos essa segunda, que aparece aqui para vocês, escrita colaborativa e experimental, que foi um momento em que a gente desenvolvia os textos publicados no Junipampa de maneira colaborativa, usando o Google Drive. Foi um momento em que a gente fazia isso muito, né? Infelizmente, essa prática não é tão vigente hoje, mas é algo que eu gostaria de retomar, porque é realmente algo muito importante, né? Que a gente escreva com o outro, né? Então, esse exercício de escrever junto com o outro, e essa discussão sobre escrita colaborativa também são temas que levam ao desenvolvimento de pesquisas, né? Então, a gente deu muita ênfase em 2013. Aqui no final a gente tem a interface atual do Junipampa, que foi produzida em 2015. Então é importante também pensar que eu estou mostrando para vocês essas interfaces, né? E queria enfatizar que fazem parte do grupo, né? Então, geralmente, então, alunos de letras, alunos de outros cursos que gostam de escrever, e também estudantes da área de design e da área de computação e informática, porque a gente precisa também da renovação do site, né, para que a gente possa dar continuidade às produções, de maneira que, de fato, a gente consiga explorar tudo que é possível dentro dos recursos digitais. A equipe atual do Junipampa, tem aqui a equipe em cima, essa foto em cima, a gente tem ali a Isabelle, que é do curso noturno, a Isadora, que vocês devem conhecer, que é estudante do nosso curso de Línguas Adicionais, aqui do ladinho da Isadora, a Flávia Zambuja, que é a coordenadora também. Aqui do lado da Flávia, Maria Eduarda, que é egressa do curso noturno e atua no Lab. Então, a gente tem muito, né? É um projeto de extensão, os alunos egressos são bem-vindos também nos projetos, né? Porque justamente a ideia é envolver a comunidade. Aqui do lado nós temos a Luísa. A Luísa é aluna caloura do nosso curso de Línguas Adicionais e ela é produtora de conteúdo do Junipampa. A Maria Eduarda é revisora dos textos e divulgadora também. Aqui em cima, a gente tem no cantinho o professor Diego, que é o professor do IFSU, da área de informática, que acaba de se integrar ao projeto como parceiro. Por quê? Porque nós temos, nos últimos 2 anos, a Maria Clara, que é essa que está aqui do meu ladinho, a Maria Clara é aluna de informática no IFSU, e ela é responsável pelos ajustes atuais no site, né? Então, claro, manter um site em funcionamento envolve muitas demandas, porque a gente tem que pensar a interatividade, a navegabilidade, como é que eu faço para que o site seja interessante para o leitor, né? A questão da diagramação, né? Então, além de pensar o conteúdo dos textos, a gente precisa pensar também essa parte. E por isso, eu resolvi esse ano chamar o colega professor do IFSU para coordenar, né? Porque dessa parte de código realmente eu não entendo, né? Então, Maria Clara precisava de uma equipe que pudesse dialogar nesse sentido. Aqui embaixo eu trouxe a equipe de 2015, vocês devem estar vendo a Mel ali no cantinho, né, a Melissa. Esse foi o momento que a gente teve mais alunos envolvidos, né? A gente tinha participado de um edital Proeste MEC, e nós ganhamos bolsas, nós tínhamos 10 bolsistas. Infelizmente, os recursos estão mais escassos, mas vejam que foi um projeto reconhecido pelo MEC, né, como um projeto de excelência, e nós recebemos recursos para viagens, para bolsas, enfim, vamos sonhar que isso volte a acontecer um dia, né? Nesse período também tivemos na equipe o professor Lisandro, do IFSU, a professora Sara, que é a professora do nosso curso, a professora Rebeca Rebes, que era professora da Urcamp, atualmente da UFPEL, que colaboravam coordenando comigo, então, as ações. E nós precisamos ampliar essa equipe, gente, porque, assim, é realmente muito trabalho. A Isadora, por exemplo, ela é a única responsável por publicar no site, porque como é que nós fazemos? Nós recebemos os textos, né? Os textos podem ser enviados por qualquer pessoa da comunidade, como eu falei, então, a abertura para que a comunidade se expresse, né, nesse espaço que é o Junipampa. Então, a gente recebe esses textos, a gente organiza um cronograma de publicação, os textos passam por revisão e depois são publicados, né? E também a gente tem ações de oficinas, como eu vou falar agora, dos objetivos desse projeto, né? Os objetivos, então, primeiro,
né? A gente colocou como objetivo desenvolver oficinas de leitura escrita e produção textual. Então, na verdade, a gente pensa o texto dentro do projeto não apenas como escrita, né, mas o texto ele é multimodal, hipermodal, envolve as várias linguagens. Os textos publicados no Junipampa sempre vêm acompanhados, associados a uma imagem. Então, a gente teve um momento de pesquisa também sobre isso, né, pensar, bom, o texto imagético, ele adiciona conteúdo ou ele reproduz o conteúdo que está escrito, como é que se integra, né, o texto imagético ao texto escrito, como é que a gente lida com o texto audiovisual também. Então, inicialmente, a gente tem essa ideia de desenvolver as oficinas. Nessas oficinas, os participantes produzem textos, e esses textos são publicados no Junipampa. Tá? Então, uma das fontes de publicação ou de captação de textos são as oficinas, né? A gente também entende que é importante desenvolver essas oficinas a partir de temáticas, né, que sejam de interesses dos estudantes, dos participantes. Então, por isso a gente dá uma ênfase também, muitas vezes, no letramento acadêmico, né, já que muitos dos participantes também são, né, da universidade. Bom, um outro objetivo é divulgar o Junipampa com a comunidade acadêmica e não acadêmica. Então, a gente tem muitos professores, por exemplo, das escolas, que participam publicando as produções dos seus alunos no Junipampa. Essa parceria é bem interessante, né? Então, os professores desenvolvem com seus alunos as produções, e os alunos já sabendo que essas produções vão ser publicadas no Junipampa. Isso é bem importante, gente, porque a gente tem toda uma discussão dentro da área de letras de que a gente não deve produzir o texto como pretexto, né? Então, o texto não deve ser produzido só para que cumprir uma tarefa ou só para que o professor leia, mas ele deve ter uma função social, né? Então, pensar num jornal para a publicação desse texto é pensar que ele vai ser lido por alguém, né? Então, essa ênfase nossa na socialização desses textos e na discussão sobre isso já com os estudantes no momento em que produzem os textos, seja nas oficinas, seja em outros contextos, como esses das escolas junto aos seus professores. E como eu disse antes, um outro objetivo é realizar a manutenção do Junipampa, né, por meio dos textos produzidos pela comunidade acadêmica e não acadêmica. Então, na verdade, essa manutenção do site. Então, como eu disse também, a produção de texto é multimodal no Junipampa, então a gente não vai publicar um texto somente com a modalidade escrita, né? Com isso, a gente retoma várias discussões também na área de linguística aplicada sobre o grafocentrismo na escola, né? Então, essa ênfase, por exemplo, no texto escrito, sem considerar a multimodalidade. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, na Base Nacional Comum Curricular, hoje é dada uma ênfase mais explícita nisso, né, nos multiletramentos. Então, o que a gente faz no Lab, na verdade, já está de acordo com a base há muito tempo, né? Então, é um exemplo de um projeto que pode também, quem sabe, ser desenvolvido numa escola, né? Então, a gente trabalha com diferentes gêneros discursivos que podem ser publicados no Junipampa, autores da Unipampa e da comunidade não acadêmica. A gente também privilegia muito a posição autoral, né? Então, os textos produzidos pelos integrantes da equipe que produzem conteúdo, né, a gente sempre espera que tenham esse tom, né, de autoria. O que seria essa autoria? Então, algo diferente, algo original que mostre um pouco de quem é esse autor, né? Isso acontece muito nas colunas. Se vocês entrarem no Junipampa, é junipampa.info, vocês podem ver os colunistas. Hoje a gente tem coluna do PET de Letras, que é do curso noturno, temos a Maria Iaguna, que é uma psicóloga da cidade, produzindo seus textos também, a Giana Guterres, produzindo textos sobre produção cultural, temos também a Kelly, que é a nossa ETA, né, produzindo seus textos para o Junipampa. Poderia ter uma coluna do GFEM, sem dúvida, eu já pensei nisso, Fábio, já pensei nisso. Inclusive, outro dia, a Fábio e o grupo, né, o GFEM, publicou um texto que tem, inclusive, ilustração da Samantha, né? Então, é assim que funciona, né? É um espaço que está aberto para as publicações, e eu acho que é isso, criar esse espaço de discussão, né, para além das redes sociais. Como palavra central para nós, essa última palavrinha que ficou aqui, que é a colaboração, né? Então, é o que está acontecendo aqui agora, né? Então, é um espaço de produção colaborativa que tem tudo a ver com o jornalismo online. Então, durante algum período, a gente estudou sobre jornalismo para poder chegar no que a gente tem hoje,
né? Inclusive, a gente visitou o curso de jornalismo em São Borja, discutimos sobre a produção do texto hipermediático, porque o texto produzido para a internet é diferente do texto escrito no papel, do texto impresso, né? Então, como é que você faz esse jornalismo? Concluímos que o que nós fazemos é um tipo de jornalismo cidadão, né? Talvez a Melissa fale um pouquinho mais depois sobre isso, porque ela se envolveu muito com essa parte. Eu queria aqui só chamar atenção para a parte teórica. Os referenciais que a gente usa vêm da pedagogia dos multiletramentos, um texto de 96 do grupo de Nova Londres. Então, de novo enfatizando, a gente não faz nada sem pensar na teoria. No Brasil, temos as produções, especialmente da professora Roxane Rojo, lá da Unicamp, Multiletramentos na Escola, Hipermodernidade e Multiletramentos de Gêneros Discursivos, que são teorias que nos embasam, que vão nesse sentido de pensar essa hipermodalidade, né? Aqui eu trouxe os exemplos também que a Fábio comentou, né? Que muitos trabalhos vão culminar em apresentações para o CIEP, em pesquisas também, né? Então, é um projeto de extensão, mas que tem o seu pé na pesquisa e também envolve o ensino, como eu falei, nas oficinas. Aqui não sei se está dando para ler bem, mas a gente tem esse primeiro trabalho, que era da Mariane com a Melissa, né? Acho que a Priscila também, escrita colaborativa e experimental no Jornal Universitário do Pampa, diálogos interdisciplinares entre a universidade e a comunidade. Depois temos esse outro com o Vinícius e a professora Rebeca, análise da adequação de design no Jornal Universitário do Pampa. Então, tudo que a gente faz envolve alguma reflexão também em termos de pesquisa. Jornal Universitário do Pampa, construção de um jornal online com uma ação de extensão. Aqui a Melissa e a Flávia. Não, esse eu já falei, né? Tá repetindo, não é outro. É que eu repeti o de baixo, desculpa, gente, o de baixo já estava. Aqui temos o outro, jornalismo literário como possibilidade para a prática do jornalismo online cidadão. Esse com a Melissa e com a Juliana. Entre a astronomia e a escrita, o efeito da vivência na extensão universitária. Aqui com a Patrícia e a Melissa, a gente teve uma parceria com o Planetário durante algum tempo e culminou com esse trabalho. Se eu não me engano, algum desses trabalhos foi premiado no CIEP, a Melissa pode comentar depois também. Aqui mostrando para vocês uma resenha que foi produzida numa oficina que nós demos e que foi publicada no Junipampa, depois vocês podem também ler, agora está um barulhinho aqui, podem ler no Junipampa. A gente tem aqui também, a gente desenvolveu vários concursos de escrita com a comunidade, isso também é uma maneira de captar textos e desenvolver autoria com novos autores, né? Não necessariamente acadêmicos. A gente tem aqui também uma imagem da professora Viviane Geriboni, que é professora do município aqui de Bagé, e a professora Mariane Rocha, que é professora do IFSU, que foi bolsista do Lab. Então, a Mari, desde os 17 anos, ela foi bolsista do Lab, acompanhou durante muito tempo. E aqui é uma imagem mais recente em que ela foi oficineira, né? Então, foi feita essa oficina de crônica com fotografia. Depois foi desenvolvido um concurso, e aqui a gente tem as vencedoras do concurso, que para mostrar para vocês que é uma publicação do Jornal Minuano da cidade, reconhecendo aqui o Junipampa, né? Então, o Junipampa é reconhecido, o Junipampa tem 10 anos na cidade, né? E aqui, indo já para o final, não poderia deixar de falar da Isadora e de agradecer todo o envolvimento que ela tem. Ela não pôde estar aqui hoje, porque ela está no estágio, tá? Ela tem um estágio no Núcleo de Línguas hoje e não pôde estar aqui também para compartilhar sua experiência, mas o papel dela é muito importante no Junipampa. E durante a pandemia, a gente iniciou o desenvolvimento do sarau virtual. Nós tivemos cinco eventos como esse, e nesse aqui a gente tratava do Dia das Mulheres, né? Então, fica aqui minha homenagem, na verdade, a Isadora, agradecimento a todo o trabalho que ela tem feito no projeto. E a ideia do sarau, que eu acho que foi tão interessante, que a gente poderia também dar continuidade, tanto virtualmente quanto presencialmente. Então, eu convido vocês a visitarem o site, junipampa.info, a visitarem, conhecerem, porque, primeiramente, para a gente participar de um projeto, a gente precisa conhecer, né? Então, ali no site, se vocês entrarem em audiovisuais, por exemplo, tem 2 documentários feitos sobre o Lab. Vocês podem conhecer lá desde o começo como é que o Lab surgiu, o que se faz, os vários integrantes que já teve no projeto. Então, a gente tem esses documentários produzidos pela Juliana Bruni, né, que é uma jornalista. E, finalmente, eu passo a palavra para ela, né, a Melissa, aqui nessas 2 imagens. Mel, tu quer já pegar a palavra e contar o que tu estava fazendo aqui nessas imagens?
Sim. O meu som tá bom? Tá ótimo. Tá, ok. Então, primeiramente, bom dia. Meu nome é Melissa Barbieri. Eu sou formada na segunda turma do curso de vocês. O curso de vocês é meu curso também, né? O Línguas Adicionais. Eu me formei em 2017, né? 2017. Mas a formatura mesmo foi em 2018, né? Entre 2014, fiz ali 4 anos de curso, então me formei. Eu comecei a trabalhar no Lab no meu primeiro ano em Línguas Adicionais. Então, aquela primeira imagem ali foi de uma oficina que nós fizemos no Peri Coronel com alunos do 6º ano, e foi a minha primeira experiência docente. Como tal, foi assim, eu não diria um desastre, mas assim, como professora, agora eu olho para trás e eu vejo, meu Deus, como eu melhorei. Porque foi meu primeiro ano no curso, então eu ainda tinha que aprender a planejar melhor, eu tinha que aprender a desenvolver minhas habilidades sociais, porque eu sempre tive muita dificuldade com isso, eu sou muito introvertida. E naquela imagem ali foi uma visita que a gente fez, uma visita entre aspas, né? Porque o objetivo da oficina que nós demos era trabalhar com lendas de Bagé. E aí a ideia era que eles escrevessem as suas próprias lendas e então passassem para um quadrinho. Então era uma mistura entre lendas, produção textual e quadrinhos. Então eles são os alunos da Escola Peri Coronel. Isso no meu primeiro ano. Quando eu comecei a preparar a fala que eu ia fazer hoje, eu basicamente dividi em subtópicos, porque eu só trabalho assim, eu preciso organizar as coisas no papel, senão eu não consigo falar. Como eu falei, eu entrei em 2014 no curso, e também em 2014 eu entrei no Lab. Além do Lab, eu participei do Inglês Sem Fronteiras como voluntária, eu participei também do PIBID, depois como bolsista. Então, eu parei de ser bolsista do Lab, passei a ser bolsista do PIBID, mas eu segui no Lab durante todos os meus anos na Unipamp, só que eu segui como voluntária depois. Então, ali naquela segunda imagem foi o meu último ano como voluntária, não, desculpa, como bolsista no Lab, tá? Que foi em 2015, que foi esse ápice que a Clara falou, que a gente tinha... nós éramos 10 bolsistas no total, então a maioria de nós era do curso de Línguas Adicionais, outros eram de outros cursos, a gente tinha pessoal da computação, e tinha também alunos da engenharia, deixa eu lembrar, engenharia química, que era a Suelen Mena, que fez também um trabalho no Lab bem legal, porque ela era da engenharia química, e aí ela começou a escrever também depois com a gente textos de jornalismo literário, do qual eu vou falar depois. Bom, eu preparei aqui essa fala basicamente em 4 ou 5 tópicos, falando da importância do Lab para a minha formação como aluna de Letras Línguas Adicionais. Então, a primeira coisa que eu pensei foi na importância que ele teve para mim na minha docência, porque, como eu falei, foi a minha primeira experiência docente. Eu não dava aulas de inglês ou espanhol, né, que é o objetivo do curso, eu dava aula de produção literária, que foi o que eu falei, né? Então, nós trabalhamos com quadrinhos com os alunos da Escola Peri Coronel, e foi bem legal, porque o objetivo era que eles produzissem quadrinhos num site. No entanto, a internet não funcionou, a gente teve problemas com o laboratório, então no final eles acabaram fazendo no papel, e ficou muito legal, porque eles gostaram muito, porque muitos deles gostavam de desenhar, e essa é uma coisa que é bem interessante quando tu começa a trabalhar em sala de aula, que às vezes as coisas não dão certo, e aí tu procura outras maneiras de fazer no improviso, e elas dão certo de outra maneira. Então, foi isso, né? A importância como docente para mim, porque foi a minha primeira experiência docente, foi no Lab. Depois dessa primeira experiência docente no Lab, eu ainda era voluntária, não era bolsista. Aí, depois de uns 2 meses, assim, eu concorri como bolsista. E eu fiquei bolsista por uns 6 meses até o final do ano. Isso em 2014. Tá? E aí eu também gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão da bolsa, né? Porque na época eu ainda não tinha bolsa permanência. Então o Lab foi importante também para mim como manutenção, para eu pagar transporte, pagar comida, pagar xerox, que a gente vive de 40 xerox a cada semana. E eu acho que essa é uma importância assim bastante importante das bolsas, e que seria muito legal se a gente pudesse ter mais bolsas novamente, né? Para a gente poder se manter melhor dentro do curso, porque a gente sabe que, apesar de ser gratuito, a gente tem que pagar transporte, tem que pagar xerox, tem que pagar roupa, tem que pagar material, e aí depois, obviamente, eu consegui a bolsa permanência, que me ajudou com tudo isso também.
A segunda importância que eu gostaria de falar é para o meu aprimoramento como escritora e aluna, que eu acho que foi uma das maiores. Eu comecei no Junipampa trabalhando com escrita de matérias jornalísticas naquela moldura bem durinha, assim. Então, o que, como, onde? Eu ia para os eventos com o resto do pessoal, e aí eu, em geral, fazia entrevistas. Então, por exemplo, eu estava... Um pouco antes de começar o evento, eu estava lendo algumas das primeiras escritas que eu fiz. Então, era aquela coisa assim, olá, tudo bem? E aí eu chegava e entrevistava a pessoa. Que foi muito importante também, de novo, né, para as minhas habilidades sociais. Que eu tinha bastante dificuldade com isso. Quando eu comecei a trabalhar com esse tipo de texto, foi a minha primeira experiência trabalhando com texto jornalístico. Então, obviamente, eu sabia que ele existia, porque eu lia e eu via por aí, mas eu não tinha uma noção de como realmente escrever ele de uma maneira adequada. A gente tinha oficinas dentro do Junipampa, do Lab, que nos ajudaram com isso. Então, a gente fez oficinas para aprender a escrever esse tipo de gênero, mas eu também precisei ler bastante. Então, eu tive que passar a ler um tipo de texto que eu não tinha costume de ler, porque eu gostava mais de texto literário, ou de ficar assistindo alguma série. Então, foi também importante para minha construção como leitora de outros gêneros, porque a gente, em geral, fica muito preso àquilo que a gente gosta, né? Como leitor. Depois dessa primeira experiência escrevendo textos jornalísticos mais durinhos, então, eu ia lá, cobrir eventos e escrevia sobre eles. Nessa época, a gente trabalhava com a escrita colaborativa, foi em 2014. Então, eu trabalhava com uma outra aluna chamada Priscila, e foi importante para mim, para o meu letramento digital, porque eu não sabia mexer com o Google Drive na época. Então, era muito difícil para mim. Então, nesse primeiro ano, assim, eu tive bastante crescimento como escritora, mas também como usuária, eu diria assim, de outras formas de letramento, porque eu tinha dificuldade com letramento digital e me ajudou bastante para aprender a usar ferramentas do Google, que são gratuitas, para aprender a utilizar o Google Drive, aprender a utilizar e-mail. Eu não utilizava e-mail antes de entrar na Unipampa, eu passei a utilizar depois, então me ajudou muito também no letramento digital. Depois disso, a gente passou a trabalhar com jornalismo literário. Então, o jornalismo literário, ele tem a ideia de focar não apenas no quê, porque, como, onde, mas na tua percepção subjetiva mesmo sobre aquele evento. Então, por exemplo, antes se eu fosse escrever sobre esse evento aqui que a gente está tendo agora, eu escreveria, no dia 21 de julho aconteceu a semana acadêmica, semana toda, né? Mas o dia de rodas da semana acadêmica, com participação de 30 alunos, as professoras Clanezani Camargo Dornelles, Fabiane Lazares, Eduardo de Oliveira, estavam presentes 30 alunos, no qual se debateu sobre os projetos de extensão, eu não lembro mais, é extensão, ensino e pesquisa. E pesquisa da Unipampa. Se eu fosse escrever sobre um viés de jornalismo literário, eu focaria em outra coisa, né? Por exemplo, naquela manhã, os últimos raios de sol eram emitidos antes da chuva prevista. Enquanto isso, 30 alunos participavam de um evento da Unipampa, ainda que à distância, eles trocavam experiências sobre tal e tal coisa. Então, eu ainda estou falando do mesmo evento, mas a minha narrativa ela é diferente. Então, era basicamente isso que a gente fazia com o jornalismo literário nessa época. Isso já em 2015, porque daí em 2015, de novo, eu concorri como bolsista, como parte desse grupo maior de 10 alunos. Ainda em 2015, em parte de 2016, então eu estava entre o Lab e depois Lab e PIBID, a gente tinha essa questão das viagens. Então, nós viajávamos, né, para outras cidades para participar de eventos. E foi uma coisa que foi bem importante para minha formação, assim, como pessoa do mundo, né, poder viajar, ainda que fosse perto. Então, a gente tinha Aceguá, mas eu lembro que antes da Unipampa eu nunca tinha ido a Aceguá, por exemplo. Então, foi bem importante também para que eu pudesse socializar com os alunos de outros cursos,
porque dentro do curso de línguas adicionais e de cursos em geral, a gente tende a ficar muito preso às pessoas do nosso próprio curso. Então, quando eu passei a participar do Junipampa e do Lab, eu comecei também a socializar e conviver, e entrevistar pessoas de outros cursos, e foi bem importante, assim, é mais difícil, porque, né, são pessoas que podem ter interesses em geral que podem ser bastante diferentes dos nossos, inclusive interesses acadêmicos, né, mas é bem importante que a gente possa socializar, assim, com pessoas de outros cursos, então essa seria uma dica também. Ali naquela segunda foto, eu vou falar um pouquinho sobre a importância dessa... O João Vitor falando, eu lembro das viagens para Ceguá e Ribeira, em Fronteira e Sociedade. A importância da relação com a comunidade, porque eu sou de Bagé, sou nascida e criada em Bagé, mas, falando um pouco ainda desse sectarismo que a gente tem, assim, eu tinha pouco contato com pessoas de outros bairros, né? Então, eu moro no bairro Getúlio Vargas, perto do Dyer, sempre morei. E a Unipampa, ela está inserida ali entre, né, Malafaia e Ferronato. Então, dentro do Junipampa, a gente passou a fazer um trabalho muito interessante com o pessoal, principalmente do Ivo Ferronato. Primeiro foi o Malafaia, né, através do Peri Coronel, que foi aquela primeira foto, e depois com o pessoal do Ivo. Então, nós estávamos produzindo uma revista, na época eu lembro, e nós estávamos realizando um projeto, né, com o pessoal do Ivo Ferronato, que eles têm um centro comunitário. Naquela foto, estamos eu e a Mari. A Mari trabalhava com outra Mari, eram duas Maris. Essa aqui é a Mari Grego, Mariana Grego, e tinha a Mari Rocha também. Então, nós entrevistamos várias pessoas do bairro, principalmente relacionadas ali ao centro comunitário, que eram a irmã Joanita e outras pessoas. E nós realizamos uma feira como parte de um dos eventos que a gente teve aqui no campus do Bagé. Então, eu lembro que naquele dia eu não participei da feira em si, eu só ajudei a construir ela, mas vários alunos dos outros campos que estavam aqui, eles foram lá para a feira no bairro Ferronato, e é uma coisa assim muito marcante, porque eu lembro de depois encontrar o pessoal do centro comunitário, às vezes no centro, eles ainda falam disso. Então, é muito importante a gente tentar construir, ou reconstruir, né, porque a gente está aqui na cidade, esse laço com os bairros que formam parte da... que está inserida a Unipampa. E eu acho que é isso. Tá, então era isso. Para mim foi importante como escritora e como aluna, porque também me permitiu passar a ter uma performance melhor, né, como aluna das cadeiras de literatura. Foi importante para mim me manter na Unipampa, né, então lidar com os gastos foi importante para mim, para eu aprender a ter, então, essa relação mais próxima com o pessoal das comunidades em que a Unipampa se insere, além da minha comunidade também, obviamente. E, claro, a importância afetiva, né? Quando tu participa num projeto, tem uma importância afetiva muito grande. Então, as relações que tu constrói com os outros alunos, com o coordenador. E o que fica, né? Porque se eu tô aqui, por exemplo, hoje em dia, nessa quinta-feira, que tá super frio, pelo menos para mim, é porque teve uma importância afetiva muito grande, além da importância da minha formação. Ai, Mel, muito obrigada, Mel. E para a gente, como coordenadoras, dá sempre aquele apertinho quando vocês se formam, a gente sabe que vocês têm que seguir adiante, né? Que aqui é um espaço de formação, mas a gente sente muita saudade sempre. E acho que o teu relato, ele justamente mostra o quanto é possível ter uma formação transdisciplinar, né, dentro de um projeto, na mesma perspectiva do projeto da professora Fabiane, né, em que a gente acaba lidando com outras áreas para produzir o que a gente deseja, né, em termos de extensão. E acho bem interessante essa discussão, ou esse teu relato em termos das relações sociais, né, e culturais. Também é um aspecto importante. Eu queria passar a palavra agora, agradecendo de novo, Mel, por ter vindo. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Um convite em cima da hora também, né, Mel? Obrigada mesmo. E passo a palavra para a Duda, porque eu acho que agora a gente vai debater, né? Até se alguém quiser perguntar algo a mais para a própria Melissa, aproveitando, que é uma egressa do curso, né?
Então, pessoal, obrigada, professora Clara, obrigada, professora Eduardo, obrigada, professora Fabi, a Melissa e todas as outras pessoas que contribuíram com comentários ou com seus relatos hoje. Acho que a roda foi bem interessante para todo mundo. Eu fiquei agora, no relato da Melissa, gostei bastante, é muito legal, né, ver essa trajetória do curso de letras e ver como os projetos são diversificados e como moldam nossa experiência enquanto professores. Eu acho que agora a gente pode abrir, então, o chat, ou, se quiserem abrir o microfone, levantar a mãozinha para tecer comentários, dúvidas, sugestões. Então, deixo aqui aberto o espaço para esse momento a gente ter essa troca de informações de novo. Eu gostaria de fazer um comentário. Vou passar a palavra para a Aden, depois eu comento. Não, eu só quero parabenizar todos e todas, assim, quando a gente escuta os relatos de vocês, às vezes até mesmo como colegas, né, a gente não tem a noção da extensão desses projetos, o quanto que eles atingem e abarcam toda a comunidade de uma forma ou de outra, né, e o quanto que isso é importante no papel da universidade. Então, eu achei, assim, fantástico, a gente consegue ver aí e ver o entusiasmo nos olhinhos dos alunos e egressos, né, que estão participando, e assim, acho que incentiva bastante, né, a todos estarem, de alguma maneira, contribuindo com essas empreitadas mesmo, né, que eu acho que é um desafio para todos nós, a gente não sabe tudo, a gente não conhece tudo, mas a gente vai vendo quais são as necessidades da comunidade. Ali deu para ver bem no projeto da Fábio, do Eduardo ali com os professores, agora a da Clara falando dos projetos, das meninas aí. Então, assim, só parabenizar mesmo e incentivar os alunos a estarem com a gente nesses projetos, estarem realmente trazendo as suas questões, levantando, né, aí algumas hipóteses até de pesquisa mesmo, porque vale a pena porque a gente vê os resultados estão aí, né? Parabéns a todos. Obrigada. Obrigado, Aden. Eu gostaria de comentar o seguinte, eu estava numa aula da graduação e eu conversava com uma aluna e dizia o seguinte, é uma pena que os nossos alunos do curso de Letras Línguas Adicionais não vivam a graduação na plenitude. O que eu quero dizer com isso? Percebo o movimento, claro, nós estamos ainda no momento pandêmico, uma série de fatores aí, né, que a gente já sabe, né? Mas muitos alunos vêm para a universidade, cumprem os componentes curriculares e voltam para casa, né? Então, às vezes me procuram no meu gabinete aqueles alunos que estão no final do curso e que precisam de horas complementares, né? Professor Eduardo, eu posso participar de um projeto? Aí eu digo, claro, querida, claro, querido. Só que é o seguinte, eu só tenho 2 ou 3 meses para participar, porque eu já estou quase me formando e não sei o quê. Então, não é uma intenção de realmente viver a extensão ou viver a pesquisa, né? Eu sempre digo, eu já disse isso no curso e em outras ocasiões, em outros ambientes, né? Com a própria articulação que eu tenho com a UFSC, com as federais do interior, eu sempre digo, eu tenho bastante orgulho de ser docente do curso de Letras e Línguas Adicionais, porque os colegas, eles vivem na plenitude, né, são viscerais como docentes e extensionistas e pesquisadores, né? Então, claro, a tendência é que o professor, ele escolha, vou mais para extensão, vou mais para pesquisa, isso é normal, né, ou para o ensino. Então, o que eu quero dizer com isso? De maneira muito objetiva, né? Vivam a universidade na plenitude. Participem dos projetos de pesquisa, participem dos projetos de extensão,
né? Então, claro, nós sempre estamos buscando bolsa, a gente sabe que está difícil, mas dentro do possível surge uma bolsa que outra. Ah, ainda não tem bolsa, né? Mas é um dia que eu posso ficar na universidade, né? Então, que seja uma tarde na semana ou uma manhã. E aí eu digo isso por quê? Porque qual é o grande terror da graduação para alguns? A escrita do TCC. E essa escrita, ela vem com a prática de diversos gêneros, né? Então, que vai se dar no projeto de pesquisa, que vai se dar no projeto de extensão, um exemplo da Melissa, né? Que ela tinha que produzir. Então, aqueles que trabalharam comigo não sofreram durante o processo de escrita do TCC. E eu vou dar como exemplo o Caleb Rodrigues, que foi meu último orientando. Ele me dizia, professor, durante as orientações, quando eu vi, já terminou o TCC. Eu nem senti a escrita do TCC, né? Então, por quê? Porque pouco a pouco ele foi se envolvendo, seja por meio do PIBID, do Residência Pedagógica, que eu, no PIBID, conduzi, além do ensino, uma linha de pesquisa, eu e a professora Isaf, dentro do que foi possível no Residência também, né? Além do professor, o professor pesquisador. Então, resumindo, vivam a universidade na plenitude, participe dentro do possível dos projetos. Isso vai auxiliar na escrita acadêmica, na leitura de textos de gêneros diversos, né? E que vai trazer benefícios não só para o TCC, mas também para a sua formação como um todo. Então, era isso. Eu queria só comentar que essa fala do Eduardo, ela está muito similar à fala que a gente teve ontem no final da roda sobre o projeto Transleituras, né? Em que, bom, é um projeto, o João até comentou ali, foi muito emocionante, porque foi um projeto realizado pelos estudantes, sob minha orientação, mas os estudantes são muito autônomos, eram, né, muito autônomos os estudantes participantes desse projeto. Então, no final, a gente concluiu que justamente a universidade é um espaço de formação, né, que os professores ficam, nós estamos aqui, né, é o nosso trabalho, né? A gente está aqui, como eu falei ontem, para facilitar e para dificultar, né? Porque o processo de formação não pode ser facinho, tem que ir, né? E, inclusive, um dos alunos ontem, acho que foi o Gabriel, que falou, precisa dedicação, precisa muito empenho, né? Não cai do céu, né? Então, acho que... Até o João está comentando, o João gostou muito de ontem. Então, acho que isso é bem importante, assim, é um espaço de formação e que não dá para os alunos ficarem esperando. É importante que vocês perguntem, é importante que vocês busquem, né? Então, se algum projeto hoje interessou, busquem o professor, busquem as informações disponíveis, né? Até antes de falar com o professor, é interessante que busque as informações disponíveis no site, nas redes sociais, enfim, na internet. E não tenham medo, né? Eu acho que é esse que é o principal. Vocês, né, estão aqui para aprender, a gente está aqui para colaborar nesse processo. É o nosso papel. Sabe? Eu vou comentar rapidinho isso, né, que o Eduardo comentou sobre os alunos nos procurarem, né, 3, 4, 6 meses, às vezes um semestre antes de se formar, né. Assim, gente, por mais que a gente queira ajudar, é muito difícil desenvolver um projeto de extensão, ensino ou pesquisa em um semestre, né. De fato, assim, não é mais complexo do que isso, né? A mesma coisa com o TCC, né? Se vocês têm uma afinidade com a literatura, com a linguística aplicada, ou sim, com o espanhol, já é interessante que vocês se movimentem nesse sentido, né? Lá pela metade do curso, pelo menos, entendeu? Porque é demorado, demora. O processo formativo, ele não acontece assim. Não basta ler um texto, escrever um TCC, não funciona desse jeito, né? A gente tem que ter um referencial teórico. Se para quem já está em projetos já é difícil, né? Imagina para quem não está. Então, assim, claro que a graduação ela vai culminar no TCC, mas a formação de vocês continua, tá? Só que o TCC é esse primeiro contato que vocês têm com uma escrita grande. Uma coisa assim que nossa, acho que eu nunca vou conseguir, entendeu? Tô falando aqui, a Duda tá rindo, porque é que tá sofrendo comigo aqui, ó, né? Então, assim, mas assim, e aí eu entendo também que existe a vida lá fora, a vida fora da universidade, né? Que é
casa, filhos, família, trabalho, né? Tem tudo isso? Tem, gente, mas assim, tem muitas formas de se envolver com os projetos, né? Ah, eu vou me envolver com um projeto, eu vou participar do grupo, eu vou ir em algumas reuniões quando eu puder, né? Assim, é importante esse movimento de interesse de vocês, né? Independente do tempo que vocês têm, né? E uma coisa importante, eu acho que a gente nunca cansa de reforçar, né? Vocês têm 4, 5, às vezes 6 anos, né? De universidade, né? Em tese são 4 anos, mas tem gente que demora um pouquinho mais. Tudo bem, tá? É um período único na vida de vocês. É um período único também de abrir mão de vários momentos. Todos nós, professores que estamos aqui hoje, abrimos mão de momentos com a família, com o namorado, com a namorada, viagens, né? Porque a gente estava envolvido num projeto de vida que era se formar. Mas não só se formar com excelência. Por isso que a gente está na universidade, a gente voltou. Vejam só, a gente se formou e a gente voltou para a universidade, porque a gente gosta muito. Né? Mas, assim, tudo é temporário na vida. Então, o envolvimento de vocês com a graduação, ele pode ser intenso ou não, mas ele também é temporário, sabe? Aproveitem esse momento. Eu acho que essa fala sobre os projetos é muito nesse sentido, assim, né? O que a Duda falou agora, de viver, né? A graduação, as oportunidades, elas estão ali, mas vocês têm que ter essa autonomia para buscar, entende? Não adianta a gente vai continuar aqui, que nem a Clara disse, nós estamos aqui, é o nosso trabalho, né? A gente continua, vocês passam, vocês entram e saem, vêm outros, né? A gente está aqui à disposição, é vocês que precisam nos procurar, né? Com as suas demandas, entendeu? Então, acho que o recado que a gente tem, e acho que é interessante esse momento dos projetos hoje e amanhã, é nesse sentido, né? Como é que vocês vão se movimentar? Vou dar um relato meu. Eu fiz na graduação, eu já trabalhava, eu nunca conseguia fazer eletiva, porque as eletivas eram de tarde, fazia as obrigatórias de manhã. Foi uma dificuldade. Uma vez eu participei de um projeto, assim, fiquei 1 ano, eu acho, num projeto de pesquisa, que foi o que eu consegui fazer, né? Então, mesmo trabalhando, eu trabalhava uma tarde e noite e fazia graduação de manhã, né? Então, eu não tinha possibilidade de me envolver profundamente, mas na medida do possível, eu fui fazendo, né? Então, claro que existem muitas realidades, a gente compreende, né, gente? Né? Mas é importante vocês terem essa disposição, né, digamos assim. Vou passar para a Samantha, que está com a mãozinha levantada. Isso que a Fábio, a Duda e a Clara falaram, eu super concordo, né? A gente entende essa amplitude, assim, de realidades. E acho que quando a gente acaba trabalhando com interseccionalidade, a gente entende muito mais, né? De que pessoas partem de lugares diferentes e que têm objetivos diferentes, né? E não quer dizer que certo objetivo, certo lugar seja melhor ou pior do que outro, né? Nessas pluralidades. Mas sobre esse percurso acadêmico, acho que também vai muito da gente escolher as nossas batalhas, né? Eu gosto muito dessa frase. A gente escolher as nossas batalhas. Então, coisas que a gente consegue, coisa que a gente não consegue, coisa que a gente pode tentar conseguir, né? Porque isso de dar a cara a tapa e de perguntar quantos e-mails eu, por exemplo, já não mandei. E aí o professor, doutor do grupo de pesquisa que eu queria entrar, respondeu daqui a 1 mês, porque ele tinha muita coisa para responder e pedir desculpa, e eu pensando, não, eu já não vou entrar, né? Porque ele não me respondeu faz 1 mês. Mas não, daqui a pouco responde, daqui a pouco a gente entra, daqui a pouco a gente ultrapassa, e acho que na pandemia isso ficou muito evidente, ultrapassa a barreira territorial até, né? A gente consegue participar de grupos para além da Unipampa, de grupos para além de Bagé e de outras cidades. E acho que também tudo isso se potencializa quando a gente acaba olhando para o interior da gente e vendo o que nos toca, né? Como a Fábio disse. Então, assim, claro que o percurso muitas vezes vai ser complicado, vai ser sofrido, mas quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, ou alguma coisa que a gente vê que tem um reflexo, uma consequência real, né, na vida das pessoas, tipo isso do GFEM mesmo.
que são vidas que estão sendo tocadas, né? Que são pessoas que estão se sentindo acolhidas, que são pessoas que estão ganhando voz através de escrita, através de projetos, através de outras atividades. É também uma forma da gente conseguir se potencializar, né? E da gente se sentir motivada a fazer o que a gente faz. Então, isso de... Acho que primeiro a gente se autoconhecer, né? E buscar esse caminho do autoconhecimento, que talvez seja mais complicado. Mas para entender o que a gente quer fazer, onde a gente quer chegar. E procurando aliados com relação a isso, né? Por exemplo, o meu TCC mesmo, sobre o conto da Aya. Hoje em dia, sempre que eu falo sobre ele, eu fico muito grata a 2 pontos principais, que é o GFEM e a terapia. Né? Porque, assim, eu percebo na minha vivência como pessoa e na minha vivência como pesquisadora de assuntos feministas, que se eu não tivesse um grupo de apoio, né, principalmente com outras mulheres, e também não tivesse tido o apoio de uma profissional, né, de temas que me perpassam como ser humano e me atravessam, eu não conseguiria falar sobre os temas que eu vou falar com relação a essa obra, né? Então, é um percurso muito longo, realmente, assim, mas que no final vale a pena, né? Porque não é apenas um diploma, é a gente se compor como ser humano no decorrer disso também, né? Como indivíduo. Obrigada pelo teu relato, Samantha. Que lindo esse final, né? Tive uma professora no mestrado, a Rita Schmidt, que dizia, né, que nossa escolha de pesquisa diz muito mais sobre a gente do que a gente imagina, né? E aí eu acho que é um pouco isso, essa composição do ser humano que a gente constrói, né? Na graduação, eu vejo que muito da pessoa que eu sou e da forma que eu enxergo o mundo tem a ver com a graduação, tem a ver com as teorias que eu me deparei, tem a ver com a forma como a letras enxerga o mundo, né? O profissional de letras enxerga o mundo como linguagem, a gente vê tudo como texto, as coisas querem dizer coisas, né? Não tá ali por acaso, né? Então, eu acho que isso... Por isso que a gente diz que vocês vão entrar no curso de um jeito e não vão sair os mesmos, ainda bem, né? E eu acho que é isso, que essa composição como ser humano, é isso que a Samantha fala, vai atravessar vocês de qualquer forma, né? Já por estar no curso de letras, né? Mas as escolhas teóricas, as escolhas de pesquisa, as escolhas dos projetos, elas também falam sobre vocês, né? O que eu estou me dispondo a fazer? Por que eu estou buscando isso, né? Eu noto, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me permito muito mudar de opinião, mudar de teoria, de linha de pesquisa, né? Tipo assim, né? A coisa do feminismo, por exemplo, vai surgir no momento que eu estou terminando um doutorado em tecnologia, né? Em redes sociais, literatura, adaptação. E, de repente, surge o feminismo. E aí, de repente, eu juntei tudo isso aí e faz sentido, né? Então, isso me compõe como professora, como pessoa, como mulher, como cidadã, né? Então, certamente a Clara, o Eduardo, também são atravessados pelas suas pesquisas, pelas suas escolhas teóricas, né? E vocês vão fazer a mesma coisa, né? É um universo que a gente adentra, assim, a gente não sabe muito bem onde é que vai dar, entendeu? E tudo bem também, né? Acho que esse é o objetivo, a gente se transformar, se permitir mudar de ideia, se permitir se transformar. Acho que é isso que a graduação faz pela gente, sabe? Se alguém tiver alguma outra pergunta, comentário, sugestão, dúvida, pode colocar no chat, como sempre. Já agradeci, né, mas quero agradecer de novo a professora Clara, ao professor Eduardo, a Melissa, a Samantha, todo mundo que esteve aqui escutando nossas demandas, né? Eu acho que esse espaço de conversa e de escutar o outro e compartilhar experiências é muito importante, né? Quando a gente toma o nosso tempo para ser modificado pelo outro, eu acho que com certeza isso tem consequências em como a gente
no processo de formação da gente, e acho que a gente tem que ser mais aberto em relação a permitir que as experiências alheias nos modifiquem também. Acho que a gente pode ir fechando, então, né, gente? 11 horas. A gente faz aquela fotinho final, para a gente ter depois o registro. Quem vai abrir as câmeras aí? Vamos lá. 2 segundos para se arrumarem. Um avisinho. Quero agradecer a Clara e a Fabiane também, né, pela interlocução. Muito obrigada também, Eduardo. E Fábio, e o grupo todo, né? Foi muito bom estar aqui hoje. E é importante sempre dizer uma coisa, né, que a gente já estão cansados de ouvir que a universidade é o lugar da diversidade. E que bom que vocês têm acesso a professores com diferentes linhas de pesquisa, de extensão, metodologias. Mas o professor trabalha assado, eu gostaria que fosse assim. Bom, fulano trabalha assado, ciclano de outra maneira, mas tudo isso vai contribuir para a formação. Né? Então, imagina se todo mundo gostasse do amarelo, o que seria do verde? Certo. Né? Vamos fazer a fotinho, então? Eu estou me preparando aqui. Vamos lá. Tem que esperar os comentários pararem para eles não saírem no print. Deixa eu tirar o óculos aqui para ficar mais bonito. Tá, tô só aguardando aqui. Meu gatinho miando. Vamos lá. Agora acho que vai dar. 1, 2, 3 e... Tá, deixa eu só salvar, mas deve ter dado, né, gente? Então acho que a gente pode ir encerrando. É isso, né, Duda? Muito obrigada, gente. De tarde tem mais, né? Obrigada, às 2h30, Tá. lá na sala 2406. Aliás, 09 hoje, isso. Obrigada, Pedro. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada. Beijo, obrigada, Samanta, Duda, Clara, Eduardo, Vladen. Tchau. Beijo. Parabéns a todos aí, Tchau, todos. tchau. Tchau.